Muitas vezes temos visões equivocadas de determinadas coisas, assuntos, até mesmo livros. E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre calhamaços. Sim, mas especificamente calhamaços que você consegue ler rápido. Eu vou contar minha experiência sobre esses calhamaços aqui, uma pilha, que eu tinha um conceito diferente sobre eles, mas que me surpreenderam e eu devorei de um jeito que até hoje eu fico pensando, caramba, como eu li rápido esses livros. Então, no vídeo de hoje, calhamaços que você vai conseguir ler bem rápido, mais do que você pensa. Vamos lá! Bom, eu selecionei essa pilhazinha aqui de alguns calhamaços e vou contar um pouquinho minha experiência de cada um deles. E comenta aqui embaixo se você já leu algum desses, se pretende ler algum desses. E não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ajuda tanto, vocês não têm noção. Mas vamos lá. Todos esses aqui, eu acho que, com exceção de um, todos tiveram leituras coletivas aqui no canal. Um não teve, mas eu vou contar também sobre ele. Eu vou começar com David Copperfield, de Charles Dickens. Eu não lembro qual foi o ano que eu li, mas acho que foi em 2020. Acho que foi por aí. Era um livro que fazia tempo que eu estava querendo ler, eu me surpreendi demais com a leitura. Primeiro, eu acho que foi meu primeiro Dickens. Não foi meu primeiro Dickens, porque eu tinha lido aquele Contos de Natal, né? Então eu já tinha lido algo de Dickens. Mas eu queria ler a obra que é uma das obras mais famosas de Dickens. Eu não sei se essa é considerada a maior obra dele, mas me surpreendeu muito. Quando eu comecei a ler, eu me deparei com um texto muito fluido e é um texto diferente daquele que eu tinha visto ali naquele Contos de Natal. E eu fui me deparando com o protagonista. O protagonista foi me encantando, porque primeiro a gente se depara com um protagonista já ainda com as suas perdas, né, iniciais, seus sofrimentos. Eu tenho uma leve impressão que o Dickens, ele ama sofrimento, porque eu li depois desse aqui, Oliver Twist, e, gente, que livro sofrido. Que livro. Não estou falando de sofrido por ele ser difícil, mas estou dizendo assim, o protagonista sofre tanto, tanto, tanto. E eu fiquei me perguntando qual é o momento que essa criatura vai ter alegria na vida. Então, eu me fazia a mesma pergunta com o David Copperfield, porque aqui a gente vai acompanhar a história do Copperfield e o desenvolvimento dele, né, o crescimento dele. Aqui é considerado uma obra muito conceitual no sentido, não conceitual, né, porque se conceitual a gente remete muito ao difícil, mas é uma obra que podemos dizer que de romance de formação. É muito considerado um romance de formação. Por que eu digo isso? Porque a gente vai acompanhar o crescimento do protagonista ali desde a sua infância até a sua vida adulta. Então toda essa formação física dele, mas também psicológica. É brilhante. Eu não consegui parar de ler. Eu acho que eu terminei até antes da minha leitura, do término da minha leitura coletiva, porque isso aqui é tão fluido. Eu pretendo reler um dia, porque eu não fiz uma resenha só para ele, né? Aqui no canal tem vídeos, né, playlists dessas leituras coletivas. Maravilhoso, gente. Então recomendo bastante. Eu digo a vocês que vocês não vão nem sentir essa leitura. Aí eu trago, dessa mesma forma que vocês não vão nem sentir, esse calhamaço. Eu já contei a história, né, desse livro aqui no canal diversas vezes, diversos vídeos eu sempre trago, porque eu acho que isso aqui é um dos maiores exemplos. Eu assisti o filme diversas vezes, eu gosto muito da história, eu já conhecia a história, aí eu já tinha aquele conceito, cara, eu não vou gostar desse livro porque eu já conheço a história, acho que vai ser muito maçante. Isso me surpreendeu tanto e aí quebrou totalmente aquele conceito que eu tinha de que você lê o livro antes do filme e aí você acha que o livro não vai te surpreender, mas me surpreendeu tanto que eu acabei detestando o filme. Sim, e era um filme que eu gosto muito, viu? Aliás, é um filme que eu gostava muito, toda a estrutura dele, como ele era feito e tal. E acabei detestando o filme depois que eu terminei essa leitura, sim, do Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo teve leitura coletiva aqui no canal. E, gente, devorei isso aqui. Também terminei antes do término, né, da leitura coletiva. Para vocês terem uma noção, eu não conseguia parar de ler esses livros. Eu almoçando,
e com ele aberto ali, lendo, devorando, porque eu queria saber o que iria acontecer. Apesar de eu já saber o final, porque eu já sabia da história ali do filme, mas, gente, o livro é muito mais profundo e a leitura é super ágil. E uma coisa que eu percebi que sempre no final de cada capítulo, o Dumas, ele deixa um gostinho de quero mais. Aí vocês sabem muito bem o porquê disso, né? Porque, primeiro, esse livro, especificamente o Conde de Monte Cristo, ele era vendido em jornais. Então, aí ele vendia as histórias, né, para um jornal específico, e aí ele publicava em jornais. Não sei se não lembro qual era a periodicidade em que saíam os capítulos. Então ele sempre deixava um gatilho no finalzinho do capítulo para que as pessoas ficassem empolgadas ali, meio que eufóricas para ler o próximo. Então ele deixava uma deixa ali, né, uns gatilhozinhos bem interessantes no finalzinho de cada capítulo. E isso me chamou muita atenção. E era um artifício muito usado na época, não só pelo próprio Dumas, mas também pelo o Victor Hugo, né? Enfim, diversos outros autores. Mas eu acho que esse aqui é um exemplo bem bacana para você quebrar aquele conceito de que clássico e que livros calhamaços são difíceis de ler e vão demorar. Esse aqui não. Não, eu acho que se eu não tivesse na leitura coletiva, eu teria lido o Conde de Monte Cristo muito mais rápido, porque eu também estava querendo esperar a galera, né? Porque tinha as discussões e outras coisas, enfim. E aí eu precisava esperar o pessoal, mas, gente, eu não estava com a minha sã consciência na época adequada, nesse sentido de que querer esperar. Eu não conseguia esperar. Eu lia como se não tivesse o amanhã. Eu me deitava, lia, eu acordava já pensando no livro, porque é viciante. Toda essa história da vingança, toda essa armação, e a gente sempre esperando que o Edmond Dantès ia fazer a próxima, como seria a próxima vingança dele. No filme é muito resumido, e aqui não, ele conta os detalhes de como seria essa vingança. Achei esse livro monumental, arquitetônico, assim, maravilhoso. Um outro livro que eu não consegui parar de ler, que também teve leitura coletiva no canal, foi Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Eu sei que esse livro aqui muita gente não gosta, mas me surpreendeu. Também eu penso nisso, dessa questão da surpresa desse livro, por diversos fatores. Um deles é, eu acho que eu tenho uma predileção por livros que trazem sofrimento. Comenta aqui embaixo se você também tem isso. Mas eu acho que eu tenho um pouco de predileção para esses tipos de livro, de livros que trazem algum sofrimento. Porque eu amei David Copperfield por causa do sofrimento daquele personagem, porque eu queria que ele saísse daquilo, e eu gosto de ver a resiliência do personagem. E aqui a gente vê uma coisa bem parecida, né? O sofrimento da Jane Eyre e a resiliência dela, né? Ela pega tudo aquilo ali que transforma em algo para se sobressair, superar aquilo tudo. E isso me encantou de um jeito que eu queria assim, saber o que queria acontecer com a Jane Eyre, queria saber o que queria acontecer nos próximos capítulos, qual seria o próximo caminho que ela iria seguir, quem ela ia encontrar do passado, que esse passado que foi muito cruel para ela. Ela também aqui é uma menina órfã, perdeu os pais muito cedo, então foi para um orfanato e penou muito ali dentro, né? Não digo nem tanto naquele orfanato, mas eu acho que na casa dos parentes dela, que ela sofreu bastante. Enfim, um outro livro que me surpreendeu demais, que eu não consegui parar de ler, porque esse livro aqui estava me sufocando, é O Homem que Ri, né? O Homem que Ri, do Victor Hugo. Sim, esse livro aqui é surpreendente, é um bate de um calhamaço, e dizem, né, pelas pesquisas, que esse foi um dos livros que serviu como base, que serviu como inspiração para o criador de Coringa, porque essa história é bem interessante. Essa história é o seguinte: tem um grupo de homens lá, né, que recruta crianças órfãs, se eu não estou enganado, faz tanto tempo que eu li, eu quero reler para fazer vídeo pro canal, que ainda não tem, mas se eu não estou enganado, eles recrutam crianças, e as crianças, eles fazem uma espécie de procedimento, um procedimento estético cirúrgico. Eles cortam um pouco aqui
para que a criança ela fique sempre sorridente, ela fique com um sorriso e grande. Então, aí tem essa história, né, do homem que ri, aí tem toda essa metáfora, é brilhante, é genial. Para mim é um dos romances mais bem feitos da literatura mundial, é o Homem que Ri, porque ele traz tanto sobre nós, mas também ele traz muito sobre o momento atual, né? Essa questão das máscaras, essa questão da artificialidade das coisas, dos sentimentos. Então, genial isso aqui, gente. É brilhante o Homem que Ri. E aí, falando em Victor Hugo, o último que eu trago aqui para vocês é Os Miseráveis. Você já sabe da história, já contei diversas vezes que Os Miseráveis eu demorei muito, umas 5 vezes tentando ler e não passava da página 200. Mas um belo dia, quando eu fiz a minha leitura coletiva, eu consegui. E quando cheguei quando engatei mesmo aquela marcha, então foi assim, não conseguia parar de ler. Eu queria saber o que iria acontecer com os personagens, sobretudo aqui com o Jean Valjean. Porque o Jean Valjean me encantou de um jeito tão grande por causa de todas as injustiças que ele sofreu, né? Que foi proporcionada ali de forma talvez até proposital para ele, porque enfim, só lendo para entender. E eu queria saber, para você terem noção, vou trazer de novo aquele momento em que eu disse a vocês que eu tenho um pouco de predileção para esses livros que tem um pouco de sofrimento. O sofrimento dele. Eu queria ver a resiliência desse personagem. Novamente esse ponto, né? Novamente esse ponto. A resiliência do personagem. E talvez esses pontos, esses gatilhos foram cruciais para que eu conseguisse ler de forma mais rápida. Então, esses aqui foram os calhamaços que eu li e, assim, que eu não senti nem o tempo passar. E quando eu já percebia, já estava de noite. Era desse jeito, gente. Sério, comenta aqui se vocês já passaram por isso, de estar lendo o livro e você não perceber a hora passar, quando olha, já tá escurecendo ou já tá à noite. Era isso que eu sentia lendo Os Miseráveis. Maravilhoso. Eu não li nessa edição, essa edição eu adquiri bem depois. Eu li na edição da Penguin, que vem os 2 volumes. Maravilhoso, que inclusive é a mesma tradução desse da Kozak, que é uma edição da Kozak. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E uma dica que eu dou: não tenha medo de calhamaço. Sério, não tenha medo de calhamaço, porque às vezes, muitas vezes, o volume não quer dizer nada. Muitas vezes a gente pega um livro pequeno. Olha, comenta aqui que vocês já sabem muito bem disso, né? Às vezes a gente pega um livro pequeno que demanda tanto da gente que demora dias, até meses para ler. O caso, por exemplo, vou até contar aqui para vocês, o Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. É um livro que eu demorei a ler muito, terminei assim com muito sofrimento, e quando eu terminei com ressaca literária enorme. E aí, por outro lado, você pega um calhamaço desse, grande, como o caso dos Miseráveis, e acha que vai ser extremamente difícil, algo muito colossal ou fora da sua realidade. Mas quando você começa a ler, cai logo aquela ficha: caramba, é só volume. Só volume. Porque esse livro tem tanta coisa acontecendo que a gente não consegue parar de ler. Maravilhoso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau.